Oi, tudo bem com vocês? Dando continuidade às nossas aulas, nessa primeira parte da aula eu vou falar justamente sobre continuidade. Para começar, eu defino quando que uma função é contínua em um número A. Ela vai ser quando satisfaz três condições. A primeira delas, f de A está definido, que é o mesmo que dizer que A pertence ao domínio da f. A segunda, o limite de f de x quando x tende a A existe. E a terceira, o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A. Vejam que eu poderia ter escrito somente a terceira igualdade, tá? Por quê? Porque essa daqui já engloba as outras duas condições, tá? Então, olha lá, se o limite de f de x quando x tende a A é igual a f de A, claramente o limite existe, porque ele é f de A e o f de A está definido. Aqui eu coloquei exemplos práticos de onde costumam aparecer funções contínuas. Então elas aparecem, por exemplo, quando a velocidade de um veículo e a altura das pessoas variam continuamente com o tempo, e toda vez que uma função não é contínua em um número A, nós dizemos que ela é descontínua naquele número. Exemplos, tá? De descontinuidades ocorrem em situações tais como a corrente elétrica, onde nós vimos aquela função h de t igual a 0 se t menor que 0 e 1 se t maior ou igual a 0. Esse daqui é um exemplo de uma função que é descontínua em t igual a 0. Intuitivamente, quando que uma função é contínua? Quando o gráfico pode ser esboçado sem remover o pincel do quadro branco, ou no caso de vocês, sem remover o lápis ou a caneta do papel, ou seja, quando o gráfico não se quebra. Para a gente entender um pouco melhor quando que uma função é contínua ou descontínua em um número A, eu fiz um esboço aqui de um gráfico parecido com o do livro e nós vamos analisar nessa função aqui f, quando que ela é descontínua ou não em alguns valores. Então eu comecei considerando A igual a 1. Se eu considero A igual a 1, primeira coisa, o f de 1 está definido? Não, não está definido o f de 1. Então, essa função f é automaticamente descontínua em A igual a 1. E se eu analisar se A igual a 3, o f de 3 está definido? Está, né? O f de 3 é menos 0,5. E o limite de f de x quando x tende a 3? Se eu considerar valores menores do que 3, dá menos 0,5, se eu considerar valores maiores do que 3, bem próximos de 3, dá 2. Então, como os limites laterais são diferentes, né? Quando eu considero valores próximos de 3, só que menores, o limite dá menos 0,5. E quando eu considero valores próximos de 3, só que maiores, o limite dá 2. Nós temos que o limite de f de x com x tendendo a 3 não existe, então essa função é descontínua em A igual a 3. Tá? E se eu considerasse agora A igual a 5? Primeira coisa, o f de 5 está definido? Está, vale 2. E o limite de f de x quando x tende a 5? Se eu considerar valores próximos de 5, só que menores, o limite dá 1. E se eu considerar valores de x próximos a 5, só que maiores, também dá 1. Então, nesse caso, o limite existe, limite de f de x com x tendendo a 5 é 1, mas o f de 5 é 2, tá? Então, como eles são diferentes, a função é descontínua em A igual a 5. Finalmente, eu coloquei quanto que vale o limite de f de x quando x tende a 6, se eu considero valores menores, dá 2, se eu considero valores maiores bem próximos de 6, também dá 2, e o f de 6 também é 2. Então, nesse caso, f é contínuo em A igual a 6, porque os dois limites laterais existem, são iguais e são iguais ao f de 6. Para prosseguir, eu coloquei mais alguns exemplos para a gente analisar quando que uma função é ou não contínua em alguns números. O primeiro deles, se eu tenho f de x igual a x² menos x sobre 2, dividido por x menos 2. Essa função racional, ela é contínua ou não em A igual a 2. Se eu fizer uma substituição direta aqui, f de 2 é 2 ao quadrado, que é 4,
menos 2, fica com 4 menos 4, que é 0, dividido por 2 menos 2, que é 0. Então, a gente fica com 0 sobre 0, que é uma indeterminação. Então, f de 2 não está definido. Automaticamente, f é descontínua em a igual a 2. E se eu considerasse agora essa função g de x, que se comporta do mesmo jeito quando x é diferente de 2, essa mesma função racional, e que é igual a 1 se o x é igual a 2. Primeira coisa, o g de 2 está definido? Quando x é igual a 2, o g de 2 é 1. Segunda coisa, o limite existe? Quanto que vale o limite de x tendendo a 2 dessa função aqui? x² menos x menos 2 dividido por x menos 2. Lembrem, vocês podem, para resolver esse limite, encontrar as raízes do polinômio x² menos x menos 2 igual a 0, tá? Usando soma e produto, ou usando o que se costuma chamar de delta e bhaskara, mas como a gente já resolveu um exemplo assim, agora eu vou relembrar como é que faz divisão de polinômios. Para quem tem dificuldade, eu vou fazer bem devagar e vou começar relembrando um caso em que vocês já sabem fazer a divisão, que é no caso da divisão de números inteiros. Como que eu divido 287 por 3? Vou fazer com bastante calma. Primeiro eu tenho que pensar que número vezes 3 está próximo ou é igual a 28. O mais próximo número inteiro é o 9, né? Então a gente faz 9 vezes 3 dá 27, passa para cá como menos 27. Aí eu faço a conta. 28 menos 27 dá 1. Em seguida eu desço 7, fico com 17. 17 dividido por 3. Qual o número inteiro que, quando eu multiplico com 3, dá 17 ou está mais próximo de 17? É o 5, tá? 5 vezes 3 dá 15. Então, passo para cá como menos 15. Faço a conta. 17 menos 15 dá 2. Então, pelo algoritmo da divisão, nós temos que 287 é 3 vezes 95 mais 2. E agora, se eu quisesse dividir esse polinômio por esse, x² menos x menos 2 dividido por x menos 2, o processo é o mesmo, tá? Eu tenho que multiplicar x por quanto para dar x ao quadrado? Por x, né? Então, x vezes x dá x ao quadrado, só que passa para cá como menos x ao quadrado. E x vezes menos 2 dá menos 2x, só que vai passar para cá como mais 2x. Aí eu cancelo x² com x², a gente fica com menos x mais 2x, que é só x, né? Porque aqui é como se a gente tivesse menos 1 mais 2, tá? Menos 1 mais 2 é 1, então a gente fica com 1 vezes x, que é x. E desço menos 2, então a gente ficou com x menos 2. Agora eu tenho que pensar o que eu coloco aqui, que quando eu multiplico por x, dá x. É o 1, né? Então 1 vezes x dá x, passa para cá como menos x. 1 vezes menos 2 dá menos 2, passa para cá como mais 2. Agora o x cancela com menos x, o menos 2 cancela com 2 e deu 0. Então nós temos que x² menos x menos 2 é igual a x menos 2 vezes x mais 1 mais 0. Tá? Então eu posso já colocar o resultado dessa divisão, que é x mais 1, mas como eu estou fazendo tudo com bastante calma, eu fui escrever novamente. Quem que é x² menos x menos 2? É x menos 2 vezes x mais 1. Cancelo x menos 2 com x menos 2, dá x mais 1. Aqui, como 2 está no domínio dessa função, porque o domínio dessa função é um conjunto dos números reais, eu posso fazer a substituição direta, coloco 2 aqui, mais 1 dá 3. Então, esse limite aqui existe, é igual a 3, mas ele é diferente do g de 2. Então, essa função g, novamente, é descontínua em a igual a 2. Esses dois exemplos, o primeiro e o segundo, a gente costuma dar um nome para as descontinuidades que apareceram. Nós costumamos chamar de descontinuidades removíveis, tá? Por quê? Porque se eu definir de modo adequado em x igual a 2, a função vai ser contínua. Quando eu calculei o limite de x tendendo a 2,
dessa função, o resultado foi 3. Então, se eu definir o h de 2 como sendo 3, essa função é contínua em a igual a 2, né? Porque o h de 2 dá 3, o limite dessa função, quando x tende a 2, também dá 3, então essa função vai ser contínua em a igual a 2. Então, nesse caso, nós chamamos de uma descontinuidade removível. Para encerrar a aula, eu ainda fiz mais 2 exemplos. O primeiro deles, considerei a função j de x, que vale 1 sobre x ao quadrado, se o x é diferente de 0, e vale 1 se o x é igual a 0. E eu quero analisar se ela é contínua ou descontínua em a igual a 0. Eu começo calculando quanto que vale o j de 0. Vale 1. Quanto que vale agora o limite de j de x quando x tende a 0? Lembra, eu preciso saber o que acontece nas proximidades do zero, não no zero, tá? Então, ó, próximo do zero, a função se comporta desse jeito. Ela vale 1 sobre x ao quadrado. E lembra, o limite de x tendendo a 0 de 1 sobre x ao quadrado é infinito. Porque o x ao quadrado é sempre um número positivo. E quando você divide um valor fixo por um número cada vez menor próximo de zero, esse quociente aqui cresce muito rapidamente, né? E tende a infinito. Como o j de 0 deu 1, mas o limite de j de x com x tendendo a 0 não deu 1, nós temos que j é uma função descontínua em a igual a 0. Tá? E nesse caso nós damos o nome de descontinuidade infinita. Não sei se vocês lembram, o gráfico dela é assim, né? Ó. Essa daqui, novamente, é uma função par, tá? Então tem a simetria dela em relação a esse eixo aqui, tá? E nesse caso a gente não consegue remover a descontinuidade e nós damos o nome de descontinuidade infinita. Agora, finalmente, para acabar a aula, eu vou fazer um lembrete de uma função que vocês viram, que é a função maior inteiro, que ela é definida desse jeito. Eu vou denotar por colchetes com uma barra e ela é a função que é igual ao maior inteiro, que é menor ou igual a x, tá? Então vamos pensar, para facilitar, eu desenhei uma reta aqui e vou colocar os valores que eu preciso calcular. Então coloquei o 4, tá aqui, depois coloquei o 4,8, depois coloquei o π, depois coloquei o raiz de 2 e por último coloquei o menos meio. E coloquei os números inteiros que a gente sabe que estão entre eles, tá? Então, ó, pensa assim, qual que é o maior inteiro que é menor ou igual a 4? Toda vez que você já tem um número inteiro, vai dar ele mesmo, tá? Porque ele é igual a ele mesmo. Então, o maior inteiro que é menor ou igual a 4 é o próprio 4. Agora vamos olhar lá o 4,8. Qual que é o maior inteiro que vem antes dele? É o 4, tá? E se eu considerasse o π? O π é aproximadamente 3,14. Ele está entre o 3 e o 4. Qual que é o maior inteiro que vem antes dele? É o 3, tá? E se eu considerasse raiz de 2, que é aproximadamente 1,4? Ele está entre 1 e 2. Qual que é o maior inteiro que vem antes dele? É o 1. Finalmente, muita gente se confunde quando a gente coloca números negativos, mas vejam que se vocês desenharem uma reta facilita muito, tá? Qual que é o maior inteiro que vem antes do menos meio? É o menos 1, tá? Então, quem tem dificuldade, desenha uma reta, coloca os valores e acrescenta os números inteiros, que fica bem mais fácil de calcular a função maior inteiro que é menor ou igual a um valor. Finalmente, eu fiz o gráfico dessa função, tá? Então, vamos analisar um pouco como que é o gráfico dessa função. Olha lá, se eu pego qualquer número entre 0 e menos 1, primeira coisa, toda vez que eu pegar um número inteiro, o resultado é ele mesmo, tá? Então, menos 1 vai no menos 1, 0 vai no 0, 1 vai no 1,
2 vai no 2 e 3 vai no 3. Por isso que eu desenhei bolinhas pintadas em cada um deles, tá? Agora, se eu pegasse qualquer número, agora não vamos mais pensar nos números inteiros, tá? Se eu pegasse qualquer número aqui entre 0 e menos 1, sem considerar o 0 e menos 1, tá? Se eu pegar qualquer número aqui, ó, o resultado vai ser quem? Sempre vai ser menos 1, tá? Então, por isso que a gente tem essa reta aqui, tá? Se eu pegar qualquer número aqui, vai no menos 1. Aqui é o menos 1, tá? E se eu pegasse qualquer número entre 0 e 1? Entre 1 e 0. Sempre qual que é o menor inteiro que vem antes? É o 0. Então, a gente vai ter essa reta. Agora, pensa assim, se eu pegasse qualquer número entre 2 e 1, qual que é o menor inteiro que vem antes? É o 1, sempre, tá? E se eu pegasse qualquer número entre 3 e 2, qual que é o menor inteiro que vem sempre? É o 2. E assim por diante. Se eu pegasse qualquer número entre 4 e 3, qual que é o menor inteiro que vem antes? É o 3. A gente teria uma reta aqui no 3. Ou seja, essa função, ela é uma função escada, né? E ela tem descontinuidade em todos os números inteiros, tá? Ó, vejam, em todos os números inteiros, ela está dando saltos, tá? Ó, ela sempre está dando saltos, tá? Então, a gente diz que a função maior inteiro tem descontinuidades em todos os números inteiros e as suas descontinuidades são ditas descontinuidades em saltos, tá?